Oi, gente, tudo bem? É, eu vou falar sobre algumas medidas, alguns testes que vocês podem estar utilizando em algum momento aí na vida profissional de vocês. Eu vou iniciar na questão das medidas eletromiográficas, tá? Medidas eletromiográficas é porque se precisa analisar a atividade dos tecidos, tá? Então, nessa parte das atividades, medidas ou testes eletromiográficos, primeiro preciso ver alguns conceitos importantes, tipo, o que é isso, né? E, meu Deus, que nome estranho é esse? Vamos lá. Eletromiografia é quando a gente precisa trabalhar a questão da atividade muscular. Então, a gente precisa saber de que forma o músculo ele vai estar respondendo frente a alguns tipos de estímulos. Então, preciso estimular o músculo para saber se ele está respondendo. Então, eu preciso fazer uma atividade, uma avaliação da questão da atividade muscular. Então, isso a gente tem um nome específico que nós damos de eletromiografia. E isso a gente pode e vai utilizar algum tipo de método para fazer o registro dessa atividade muscular. Então, esse registro dessa atividade muscular é o que nós chamamos de potencial elétrico. Tá? O músculo, quando a gente está se exercitando, por exemplo, aqui eu estou falando, então eu estou ativando vários músculos da face. Então, aqui, para esses músculos serem ativados, eles estarem funcionando, né, de forma adequada, então eles estão gerando algum que nós chamamos de energia elétrica. Tá? Então, os músculos, todos os nossos músculos, para eles poderem funcionar, então eles geram eletricidade. E essa geração de eletricidade é o que nós chamamos de potencial elétrico. Isso já caminhando para a física, certo? E essa eletricidade que os músculos geram, nós vamos observar justamente nas fibras musculares que estão em ação, que estão em atividade. Eu preciso saber se o paciente está com algum tipo de problema orofacial, músculo, né? E aí eu preciso aplicar algum tipo de método, alguma medida eletromiográfica para poder analisar justamente a questão da eletricidade, da geração desses potenciais elétricos na face do rosto, para poder saber se algum tipo de alteração nesse sentido está prejudicando diretamente na capacidade tonal do paciente. Então, enquanto técnica, ela consiste numa aquisição e no tratamento do sinal elétrico produzido pela musculatura a partir da estimulação da fibra muscular. Então, a gente precisa estimular a fibra para ela poder justamente fazer o processo de quê? Contração, né? Então ela vai contrair e ela vai relaxar. Então, todas as fibras musculares, elas vão fazer essa atividade, contração e relaxamento. Então, quando ela contrai e ela relaxa, então nesse momento de contração, ela gera um sinal elétrico. Quando ela relaxa, ela também gera um sinal elétrico. Então, essa atividade muscular, então eu vou utilizar uma técnica para poder justamente analisar essas atividades musculares, a contração e relaxamento, e se isso está produzindo algum tipo de sinal elétrico para que eu possa analisar. E eu coloquei a origem da palavra do grego, elétron quer dizer eletricidade, mios é o músculo e grafon é a grafia escrita. Então a gente vai estar testando a questão da eletricidade gerada pelos músculos. Então é isso que quer dizer eletromiografia ou os testes eletromiográficos. Para poder falar dos testes, eu preciso assim dar uma revisada geral da questão do músculo, sua unidade motora. Então, o que a gente precisa lembrar em relação ao músculo em si? Bom, o músculo, ou sua unidade motora, né, o músculo ele contém aqui um neurônio motor, que ele vai estar ligado aqui diretamente, olha aqui a medula espinhal. Esse neurônio motor, ele vai estar ligado não só a uma, mas a várias fibras musculares, dando origem à unidade motora. E aí, quando a gente precisa contrair ou relaxar algum músculo, então o sinal ele vem aqui lá da medula óssea até esse neurônio motor para poder enviar o sinal elétrico para que esse músculo ele possa ou contrair ou relaxar. E aí, quando ele faz o processo de contração e relaxamento, a gente tem o que? A atividade muscular. Então, nós temos o que? Um neurônio motor que faz esse estímulo para essas unidades motoras, para as fibras musculares.
E é isso que a gente vai ter que analisar nesses testes, nessas medidas. Para a gente poder analisar a atividade muscular, eu posso utilizar dois tipos de testes. Ou eu posso utilizar a eletromiografia de profundidade, ou eu posso utilizar a eletromiografia de superfície. Tá? A eletromiografia de profundidade, a gente vai captar sinais elétricos enviados por músculos mais profundos. Tá? Por exemplo, eu preciso analisar o músculo da coxa, da batata da perna, só que não é um músculo superficial, é um músculo que está muito mais lá dentro. Então, é um músculo mais profundo. Então, com isso, eu preciso, um teste um pouco mais invasivo e que isso pode provocar algum tipo de dano nesse músculo. Já a eletromiografia de superfície, ela é uma técnica já bem mais utilizada, porque ela não é invasiva. Ela tem uma maior aplicabilidade, então eu posso utilizar em vários músculos de superfície. E aí, só que eu não posso utilizar para músculos profundos. E aí, professora, mas quando é que eu posso utilizar um ou outro? Para a questão da fonoaudiologia, a maioria utiliza a eletromiografia de superfície, para analisar como é que está a contração muscular ou a atividade elétrica da contração muscular em músculos de superfície, principalmente aqui, olha, a região orofacial. Tá? E aqui para mostrar justamente esses eletrodos. Olha, observe só como são os eletrodos de superfície. Né? Então, você só gruda aqui na superfície e aí você vai estar analisando a atividade elétrica durante a contração e relaxamento muscular. E observe aqui nos eletrodos de profundidade. Olhem só, é agulha. Ou seja, você precisa inserir agulha na pele da pessoa para poder chegar lá no músculo que você quer, para poder captar a atividade elétrica. Então, observe que nesses eletrodos de profundidade, como você está utilizando agulha, então você pode causar algum tipo de dano ao músculo para poder fazer esse tipo de teste. Então, a maioria dos fonoaudiólogos utiliza qual? Este aqui, a de superfície. E aí, para mostrar mais ou menos como é que ocorre, né? Então, nós temos aqui um teste de eletromiografia de superfície. E aqui você tem os eletrodos que você vai aplicar em algum local. Aqui ele é muito utilizado na fisioterapia, esse tipo de teste. Isso não impede que o fonoaudiólogo também possa utilizar, como estou falando aí, para poder definir algum tipo de problema orofacial. Então, aqui você precisa só colocar os eletrodos em pontos específicos, acionar o aparelhinho e aí você vai pedir para a pessoa poder fazer a contração muscular, fazer alguma coisa, alguma atividade muscular, para que o eletrodo, para que o aparelho consiga captar esses sinais elétricos e você depois interpretar esse tipo de resultado. Então, aqui é mais ou menos essa a ideia para poder se trabalhar com a eletromiografia de superfície. Então, você fixa os eletrodos na superfície e aí a pessoa faz algum tipo de atividade muscular e essa atividade muscular gera, olha só, esses sinaizinhos aqui, essas linhas meio maluquinhas, mas essas linhas elas indicam justamente isso. Olha, aqui está tendo atividade muscular. É essa a ideia aqui, é esse resultado que sai. Indicando aqui, olha, aqui não tem atividade, uma atividade muito fraca, e aqui teve uma atividade muscular bem significativa. E é isso que você vai interpretar nesse tipo de teste. Tá? Já na eletromiografia de profundidade, então aqui você vai colocar esses eletrodos. Tudo bem, esse eletrodo aqui realmente vai provocar um dano que nem se imagina. Então, você vai inserir o eletrodo, essa agulha, lá no músculo profundo e ao inserir essa agulha, você vai estar também utilizando o aparelho que a pessoa vai estar fazendo algum tipo de atividade muscular. E essa atividade muscular, ela vai estar diretamente ligada ou relacionada para você poder captar algum tipo de sinal elétrico, muito parecido com este aqui. Tá? Então, é este sinal aqui que você vai conseguir detectar através desse teste, só que aqui é a eletromiografia de profundidade. Então, aqui é mais ou menos isso que você vai observar ao fazer esse tipo de teste. Indicando aqui momentos de relaxamento e aqui momento, né, de contração muscular. É isso que você vai conseguir detectar através desses testes. Mas qual que o fonoaudiólogo vai utilizar em larga escala? Claro que vai ser o de superfície. E para mostrar para vocês que é um teste que dá para utilizar de várias formas, então aqui, olha, aplicações que eu decidi mostrar para vocês como é que isso vai ser utilizado.
Então, observem só, aplicações isso em fonoaudiologia. Então, aqui, olha, produção de conhecimento acerca do uso da eletromiografia de superfície, contribuições para a fonoaudiologia. Então, se tiver interessado para saber o que é e tudo mais, tá aí o artigo, você pode procurar, só digitar lá na internet, baixar e ler para você poder observar que momento ou em que pontos você vai estar utilizando esse tipo de metodologia para poder fazer essa análise complementar. Você pode fazer essa análise complementar nos pacientes que apresentam algum tipo de perda de capacidade tonal, se tiver relacionado com aqui, ó, tá? Orofacial. Uma outra aplicação é eletromiografia de superfície nos periódicos nacionais em fonoaudiologia. Ou seja, nesse artigo aqui, a pessoa ela decidiu procurar em vários tipos de revistas eletrônicas se tinha algum tipo de fonoaudiólogo ou alguma pesquisa fonoaudióloga utilizando a eletromiografia de superfície, exatamente para que ela estava utilizando esse tipo de eletromiografia. E aí isso acaba no final, a conclusão que estava sendo utilizado de várias formas, principalmente na motricidade orofacial, tá? E fluência, revelando justamente o quê? Que esse tipo de teste, ele não só vai auxiliar, mas ele também vai melhorar a questão do diagnóstico ou até mesmo melhorar nas atividades de recuperação, de reabilitação desse paciente. Mastigação, análise pela eletromiografia, eletrognatografia, seu uso na clínica fonoaudióloga. Então, novamente, olha só, essa região aqui, orofacial, você vai estar utilizando esse tipo de técnica. E para quem tem interesse para trabalhar com estética, aqui tem um artigozinho falando sobre a atuação da fonoaudiologia na estética facial, relacionado justamente com a aplicação do teste eletromiográfico de superfície. Então, aqui, observe que vocês podem e vão utilizar vários tipos de testes na prática clínica. Então, aqui eu só estou mostrando 1% do que vocês vão estar aplicando na prática de vocês. E esses testes, eles vão estar diretamente relacionados com o que vocês querem trabalhar, de que forma vocês vão trabalhar, qual a especialidade que vocês vão querer estar aí atuando, tá certo? Então, é assim, algo bem pequenininho, bem curtinho, né? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês.